Como descrever uma cidade? Certamente você já teve a necessidade de perguntar para alguém como é determinada cidade pelo desejo de conhecer ou saber mais. Mas você sabia que uma das formas de conhecer uma cidade é através do seu hino? Tá, eu sei que esta não é uma das formas mais diretas e fáceis de saber sobre culturas, encanto, riquezas de um determinado lugar. Mas que seria prazeroso conversar com alguém que escreveu, por exemplo, o hino de uma cidade centenária, mas isso seria. E se eu te disser que a partir de agora eu converso com a pessoa responsável pela criação do hino de Timbiras? Ela mora aqui, ó, nesta casa. Vamos conhecer? Ô, professora Gracita, nem todo mundo tem oportunidade, a chance de conhecer ou conversar com alguém que escreve a canção mais emblemática de um município, que é o hino. Devo dizer que é um prazer conversar com a senhora. Obrigada. Ô, professora, antes de saber mais sobre o hino de Timbiras, quero saber mais sobre você. Filha de Timbiras? Sim, nasci em São Luís, mas com 2 dias cheguei em Timbiras, né? Filha criada de Timbiras, né? Isso, eu só fiz nascer em São Luís. Quem são seus pais? Nilza Diniz, né? E Antenor Gomes. Ô, professora, queria saber, para a gente começar falando sobre o hino, para quem escreve, descrevendo uma cidade, de onde veio essa inspiração para escrever sobre Timbiras, escrever a canção, o hino da cidade? O amor e a saudade que eu tinha, porque eu cedo fui levada daqui de Timbiras, com apenas 3 anos de idade. Meu avô foi para São Luís e me levou com ele, para morar com ele e tia Nilde, e mamãe ficou aqui, né? E aí eu fiquei, né, tão impressionada quando eles me levaram para São Luís, e com 1 mês, quando mamãe foi me visitar lá em São Luís, eu fiquei quase 5 horas sem dizer nenhuma palavra, só olhando para ela. Aí quando eu falei, mamãe, aí eu disse para ela, me leva para minha casa. Quer dizer, para Timbiras. Daí começou. Você vê que daí já nasceu a saudade, aquele amor aqui, né? Quer dizer, eu estava lá no Bem Bom, em São Luís, no centro da cidade. A casa do meu avô era perto da Biblioteca Pública de São Luís, naquela praça ali, né? Do Panteão, antigamente chamada, né? Mas a saudade era de Timbiras, de vir para cá, para o mato, para olhar as coisas daqui. Da nossa cidadezinha aqui, banhar no rio, etc. Agora, como foi escolher palavras para descrever uma cidade, um município, onde o refrão já diz Timbiras, Timbiras, terra de palmeirais, beleza, assim, enfim, né? Olha, eu não tenho tanta propriedade assim para descrever o hino, mas a senhora tem. De onde veio a inspiração para escolher? A senhora já mencionou um pouco sobre a distância da terra, mas como foi? Como você se sente? Qual a sensação de escrever o hino de uma cidade centenária? Olha, quando eu vinha passar as férias, né, que eu vinha, naquela época a gente tinha férias de dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses, 90 dias aqui em Timbiras, aí voltava em março. Eu chorava até adiante de Coroatá, sabe? De Coroatá para lá que eu parava de chorar, porque eu dormia, né? Com saudade de Timbiras, que para mim aqui era, quer dizer, sem nenhuma, não existia nada melhor, né? Não existia nada melhor do que Timbiras. De manhã, amanhecer, olhar o pôr do sol à tarde, de manhã olhar o nascer do sol, lá onde a gente morava, que era uma parte alta, no bairro São Sebastião, né? Que na época hoje é chamado de 7 casas ali, né? Mas naquele tempo era só a casa da minha mãe ali, sabe? E aí, lá no alto, né? De lá a gente olhava para o outro lado, o curral, amanhecer o dia ir lá para o curral, até tomar aquele leite mogido, voltar, montar num cavalo e sair cavalgando até no Setuba, voltar. Ter liberdade. O problema foi a grande liberdade que eu tinha aqui, e na capital é diferente, você fica preso, né? É todo tempo, só sai para a escola. E olhe lá, alguma vez para uma missa ou para um aniversário, mas a gente não sai. Então lá em São Luís eu me sentia presa, né? E aqui eu me sentia um pássaro, né? Agora, como foi crescer numa cidade como Timbiras, que mudou muito, né? Mudou muita coisa. Que lembranças você tem de uma Timbiras há 50 anos, por exemplo, 50 anos atrás? Muito mais de 50 anos, eu tenho lembrança até de 3 anos, né? De idade, de 5 anos. Bom, ali o bairro São Sebastião na época, só tinha a estação
3 casas de um pessoal que chamavam de caçacos, né? Que moravam nessas casas. E a casa de mamãe, a casa do meu avô. O que são caçacos, professora? Caçacos são umas pessoas que trabalham na estiva, né? E também empurrando trole, chamam de caçacos. Chamavam caçacos, né, naquela época, né? Empurrando trole com mercadorias, né? E aí, depois de muito tempo, né? E começou a ser povoado lá, né? Na época, quando eu era criança, ali na frente, ali onde é hoje o Manuel Burgos, ali onde foi a casa de Dica Pereira, onde tinha a casa da Assunção, por ali assim, ali era só palmeiras, né? Era cheio de palmeiras ali, né? Eu me lembro de brincar muito ali na estação com várias crianças da minha época, né? Eu sendo mais velha, claro, mas aí os vizinhos ali já tinha o Belzinho com os irmãos dele, a Edna, a Vera, né? O Peneirinha, né? O Cícero Bachote com os filhos dele, a Cleonice, né? Aí bem aqui embaixo já tinha Conceição Lindoso, né? E aí essa turma Luz de Mar, Cleo de Mar, aí nós brincávamos ali na estação, até tarde, né? Quando chegou, nessa época não tinha luz elétrica, né? A senhora morou na cidade que não tinha luz elétrica? Não. Conte mais sobre essa história, porque eu não sabia que a senhora... Então a lamparina? Não, era farol lá em casa. Petromax, né? Agora só para falar aqui para a senhora que quem tinha, vamos confessar, né? Quem tinha o farol, qual o nome que falava? Petromax, farol. Sim, quem tinha esse equipamento, nem todo mundo tinha acesso a esse equipamento. Não, esta era a lamparina só com bico, com 2 bicos, com 3 bicos, e assim, cada feitio mais interessante. Sabe quem era a pessoa que fazia as lamparinas mais lindas aqui em Timbiras? O pai do professor Ivanilton, com o professor Itanê. Ele trabalhava, ele era de uma dedicação em trabalhar com essa parte, né, de latas, né? Qualquer latinha de manteiga, que naquele tempo era lata, né, manteiga real e tudo, ele transformava num artesanato lindíssimo, sabe? Uma lamparina linda, né? Agora eu tenho uma curiosidade, como era o centro da cidade, lá quando a senhora era pré-adolescente, por exemplo? Lá no bairro não tinha nada, e tinha tudo. Tinha a nossa liberdade, né? Nós brincávamos ali até tarde da noite, ninguém tinha maldade nessa época, com outros meninos e meninas brincavam à vontade, sabe? Primeiro meio de transporte para vir para o lado de cá era a canoa, né? Depois faziam uns pontões, né? Depois foi feito um pontão de ferro grande, que hoje está lá no quintal, que vivia no quintal da tia Marise Burgos, né? Que é minha tia, irmã de mamãe. Bom, aí depois nós descíamos, né, de lá para cá, aí tinha seu João Passador, né, que passava a gente para cá, pro lado de cá, e viemos fazer a festinha, né, a festinha era do lado de cá. Já que a senhora mencionou festa, a senhora é uma pessoa muito envolvida com a parte cultural da cidade, bumba boi, quadrilha, outros eventos, além da parte musical também, né, de poeta. Como eram as festas nesse período aqui no centro da cidade? Como é que funcionava a sociedade timbirense? Naquela época, naquele tempo nós tínhamos umas radiolas, né? Quadrada de madeira que pegavam, parece que eram 12 pilhas. Pilha grande, né? E aí colocava o disco que a gente gostava, né? E olha, e haja pilha. Tinha que pagar a entrada, que era para fazer a vaquinha para comprar as pilhas, né? O dinheiro da entrada era para as pilhas. Aí todo mundo colaborava para comprar a pilha, porque é rapidinho, né? Em 1 hora de relógio aí ia ficando, né? As músicas aí tornava reabastecer de pilhas novas. E aí a gente dançava aí de 7 horas, 7h30 até 11 da noite, às vezes até quase 12, né? É assim que eram nossas festas nessa época. Nessa época também tinha um negócio muito interessante, que hoje nem fazem mais isso, né? No sábado de Aleluia. Não tem uma história de roubar galinha e tal, né? A gente, quando vinha de férias, a gente fazia muito isso. Cansei de participar desse come-come de galinha roubada, né? Assim, mas as galinhas que eles roubavam eram lá em casa mesmo, da minha mãe, sabe? Minha mãe criava muito galinha, muito mesmo, muita galinha, muito porco, gado e tudo. E aí um primo meu, que já faleceu, o Cacá, né? Ele sabia como a galinha ficar caladinha, né? Quando ele ia pegar. Aí pegava as galinhas, levava para casa de uma tia minha, tia Marise, né? E adulava a tia Marise para preparar essas galinhas. E a gente comia, né?
Agora, que lembrança a senhora tem do centro da cidade, por exemplo? A senhora chegou muito cedo aqui, falou aí de onde, teoricamente, começou a surgir uma Timbiras mais urbanizada, né? Que surgiu na Sardinha, no povoado da Sardinha, mas teoricamente começou pelo bairro São Sebastião. Como era o centro da cidade lá nos primeiros anos, na sua pré-adolescência, por exemplo? Que lembranças você tem do centro da cidade? É assim, primeiro nós tínhamos naquela época o Maria Fumaça, né? Que era o trem de ferro, né? Esse que era o meio de transporte. Então todo mundo que ia para São Luís, que ia para Codó, que ia para Coroatá, que viajava de São Luís a Teresina, o meio de transporte era o trem. Então o bairro São Sebastião era mais animado que o lado de cá, porque todo dia a gente já ia para a estação para olhar quem chegava no trem, né? E para olhar quem ia embarcar. E o povo daqui, do lado de cá, do Rio, do centro, no caso, né? Ia lá para o bairro, todo mundo dependia do bairro, né? É isso que a gente tinha maior prazer, né? Quando tinha chateação de alguns jovens do lado de cá conosco, a gente dizia, mas quando vocês querem viajar, não é por lá que vocês vão, vocês têm que precisar da gente aqui no bairro São Sebastião. Sempre teve um despeitozinho, sabe, do bairro São Sebastião, desde cedo, né? Esse trem, né, que tinha, né, que era meio de transporte, que a gente ficava esperando todos os dias, segunda, quarta e sexta ele subia. Subia aí para Teresina, São Luís de Teresina. Aí terça, quinta e sábado ele descia para São Luís, né? Era muito animado, né? Muito animado. Não tinha briga, né, confusão nessa época, a gente ficava, cadeira, bicicleta, tudo dormia do lado de fora, ninguém tirava, ninguém mexia, né? Era interessante. Fizeram para transportar o trem, a mercadoria que vinha para abastecer o lado de cá, que eram os comércios, no caso o comércio do Lauro Pereiro, a caçula, né? Que era do Robson França, do pai de Robson Antônio, né? E então, no princípio, na caixa d'água, o trem tinha que parar, Maria Fumaça, né? Que é o trem de ferro, para abastecer com a água. Por isso que era a caixa d'água lá, aquela água abastecia a máquina, né? E lá também eles abasteciam com a lenha também, né? Enchia de lenha, né? A parte de trás da Maria Fumaça. E aí essa lenha era jogada na fornalha que ficava na frente, um tubo. E aí com a água fazia aquele movimento e a máquina funcionava, né? Era muito interessante. Né? A senhora lembra das primeiras casas aqui no centro da cidade? Aqui no centro mesmo eu não tenho tanta certeza das primeiras, porque toda a minha vida foi no bairro São Sebastião. Quando eu vim para cá, morar aqui desse lado, eu já estava casada, com filhos, no caso eu já tinha o Cláudio. Aí estava grávida de Paulo, foi quando eu resolvi morar para cá. Foi um período que a enchente, foi uma enchente muito grande. E aí a canoa desceu comigo várias vezes, que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? À noite no ginásio. A canoa desceu com a gente várias vezes. E nas margens do rio, e quando você segurava num galho dele, que você tirava a mão, estava toda ensanguentada, porque o espinho, né? Pegava na sua mão. E aí eu fiquei com medo. Muitas vezes eu dormia aqui do lado de cá, na casa da afinada Lourdes Coelho, que é a mãe do Bebeto, né? Ela não deixava eu ir, o pessoal lá em casa ficavam preocupados. Onde é que eu tinha dormido, né? Quando estava com muito problema, o rio muito cheio, né? Mas a gente não podia faltar no serviço, aí acontecia isso, dormir nas casas. Algumas vezes eu dormi com a Creuza no hotel da Jura ali, que era do pai dela. Mas mais vezes foi na casa da dona Lourdes, né? Ô professora, voltando ao hino, a senhora escreveu o hino, descreveu a cidade muito bem, as riquezas, a natureza, o povo, até a etimologia da palavra, né, que faz referência aos índios. Que comparação você faz hoje a uma Timbiras que a senhora descreveu há muito tempo através da letra do hino para Timbiras de hoje? Comparando com a letra, a emoção é a mesma, a comparação é a mesma, porque quando eu fiz a letra, poucas coisas mudaram. Por exemplo, eu era criança e eu olhava, eu ia passear nas vazantes, sabe o que é vazante? Né? Plantação da beira do rio, né? Eu ia para essas vazantes com alguns amigos, né?
E a gente tinha liberdade de entrar em todas as vazantes e comer o que quisesse, as frutas, o pessoal era tão farto que não fazia questão. Então, se você pegava uma melancia grande, né, quebrava assim no joelho e metia a mão, tirava só o miolo gostoso, né, para comer, e o resto você jogava no rio, né, estragava, comia só o miolo, porque é o miolo que é gostoso, né. Então, era tudo com fartura. Eu tinha um primo que ele dizia assim: o que é que nós vamos jantar hoje? Ah, é sardinha, é arroz misturado com feijão e um ovinho. Não, nós vamos comer um peixe. Querem comer o peixe? Eu vou lá no rio. Aí esse meu primo levava a tarrafa umas 4 horas da tarde. Não era 7 horas, ele chegava com um cofre cheio de peixe, que era uma bacia enorme, né? O que não se vê hoje. Quando vem aquela parte, não é, de... O rio Itapecuru te fertiliza, né? Porque até hoje nós usamos a água do rio para abastecer, então não mudou, não é? Mas quando diz abastece a população, quer dizer, hoje não abastece mais, né? As coisas mudaram. Aí foi acontecendo os desmatamentos, as erosões, um monte de coisa, né? E o rio ficou, né, sem peixe praticamente, né? Naquela época era muita fartura de peixe, muita fartura. E as vazantes também com isso, né? Com os problemas todos surgidos pelo homem, foram proibidas também, né? As plantações de verduras na beira dos rios, né? E aí hoje a gente não tem também essa fartura. Esses meninos jovens aí iam pescar nas canoas, eles não traziam quase peixe. Traziam era quiabo, maxixe, abóbora, melancia, pepino, vinagreira, então, milho verde, a canoa vinha cheia, tá? E os donos das vazantes não se importavam com isso, não. Era muita coisa, sabe? Era farto, tinha fartura aqui em Timbiras. Muito bem, pedi para a professora Gracita levantar um pouco aqui, porque eu entrei aqui na casa dela e a primeira coisa que eu observei, professora, inclusive comentaram comigo, olha, essa fotografia aqui na parede, inclusive tem um comparativo, né, professora? Tem a dona Gracita hoje em dia, que não foi, com certeza não foi tirada ontem essa foto, e tem a dona Gracita, criança. Quantos anos você tinha nessa foto, professora? 3 anos, completo. 3 anos. No dia do meu aniversário de 3 anos, né? Eu passei em São Luís esse aniversário. E aí tinha esse foto, passou muitos anos ainda ele, foto solto, que era embaixo do Caiçara, do edifício Caiçara, né? E lá minha tia levou para tirar a foto do aniversário, para mandar para a mamãe, aqui em Timbiras, né? E a foto veio, e até hoje essa foto está aí, do mesmo jeitinho, né? Chamava-se preto e branco, né? Naquela época, né? E hoje eles chamam envelhecido, né? Fotos envelhecidas, né? E aquele ali eu tinha uns 50 e poucos anos, para quase 60. Uma vez alguns alunos da Alberta Abdala, voltando ao hino, me chamaram para discutir essa parte de Timbiras. Timbiras, na terra de Palmeira, beleza sem fim, jamais vista igual. Para me explicar como que eles não viam essa beleza, né? Esse negócio que eu tinha expressado no hino. Aí eu expliquei para eles que a beleza que eu falo de Timbiras, né? Que é a minha paixão, a cidade que eu gosto. Várias vezes meus filhos já quiseram me tirar daqui, mas eu já disse, daqui eu não saio, daqui é só pro Carnaúba ali, né? A gente chamava esse cemitério aí Carnaúba, né? Eu amo Timbiras. E quando eu falei beleza sem fim, eu expressei o que eu sinto. Assim, eu olhar de longe, como eu olhava os palmeirais, né? Tudo verdinho, a beleza é aquela que é a beleza que eu olho, tá? A beleza dos palmeirais, o pôr do sol, tá? O nascer do dia, aquele sol nascendo, né? O dia bonito, pássaros cantando. Essa que é a beleza de Timbiras, tá entendendo? É incomparável, você chega, eu conheço São Paulo, eu conheço o Rio, eu conheço Brasília, tá? Fortaleza. E você chega, fica preso num prédio ali, ou então sai para o comércio, é só arranha-céu, é só prédio encostado do outro, você não vê essa beleza. Você não vê a natureza. E a minha expressão é da natureza, é o que eu gosto, tá entendendo? De olhar isso, olhar o rio, banhar no rio, né? Como nós banhávamos todos no rio. Banhava um monte de jovens do lado de cá, banhava outros do lado de lá, e a gente ficava se provocando, né? Uns de lá, uns de cá, era engraçado, né? Mas era uma provocação sadia, tá entendendo? E é isso, a beleza é isso, né? Timbiras, 101 anos, a história contada.
Professora Gracita, muito obrigado. De nada, muito obrigado também, né, por ter vindo aqui à minha casa. Eu parabenizo mais um ano da nossa cidade, né? E estou feliz por estar viva ainda mais esse ano, né? Com tanta coisa acontecendo, com tantos amigos morrendo, com tanta gente, não é? E nós aqui, né? Lutando. E eu tenho certeza que eu ainda vou ver mais aniversários, mais anos, né? Timbiras. E ver Timbiras sempre melhor, tá? Parabéns ao administrador da nossa cidade, né? Falta alguma coisa, mas também ninguém é perfeito, né? E aí, como eu tenho gosto de falar, às vezes eu digo o que está faltando, né? Mas está bem, Timbiras está bem, né? Está bem. Eu estou parabenizando também o sistema de vacinação, que está sendo rápido, né? Segunda-feira já vou tomar a segunda dose, graças a Deus. O meu irmão está lá no Rio, ainda não tomou nem a primeira, não chegou ainda a vez dele, e ele é mais velho que eu, tem 76 anos, né? Eu tô gozando da cara dele todo dia. Olha, eu tô aqui em Timbiras, cara, Timbiras, Maranhão, que vocês tiram onda com minha cara. Pois olha, eu já vou receber a segunda dose. Vocês aí não pegaram nem a primeira ainda, né? Mas é assim, né? Eu gosto disso. Parabéns a Timbiras mais uma vez. Parabéns aos seus administradores, parabéns a todos, tá? De manhã abro a janela, luzes apagando, pois o sol brilhou. O Itapecuru manso, manso vai passando, como anunciando que mais um dia chegou. E lá no mercado, o Magarefe grita, o vendedor de frutas e verduras agita. Minha Timbiras, você despertou, cheia de vida, cidade do amor.